Receberei, meu irmão? Pegou? Está anotando já? Vamos à palavra. Aí, durante a palavra, se você lembrar de alguma situação, você já anota, certo? Pode ficar aí, Marcos. Se precisar mais, a gente pega daí. Obrigado, irmão. Salmo 60, verso 4. Abre aí sua Bíblia. Sua Bíblia física, seu aplicativo da Bíblia, como você achar melhor, ou acompanhe aqui pelo telão. Amém? E vamos compreender a palavra, receber a revelação da palavra e vamos vencer as nossas batalhas em oração no final aqui, no nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, no nome de Jesus, neste momento que nós vamos meditar na sua palavra, vem, Senhor, abrir o nosso entendimento, destrava a nossa mente, quebranta o nosso coração, que possamos receber a Tua palavra, ouvir a Tua voz, entender o chamado, entender a revelação e agirmos como filhos de Deus para alcançarmos a vitória, os desafios de fé, para sairmos daqui mais do que vencedores em Cristo Jesus, para sairmos daqui celebrando a nossa vitória, celebrando o agir do Senhor, celebrando, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua ação, Pai, nas nossas vidas. Seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém? Ontem nós tivemos aqui um culto muito abençoado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa vitória num Deus vitorioso. Amém? Então no verso 60, verso 4 diz assim, no verso 4. Tu deste um estandarte ou uma bandeira aos que te temem, para que seja exibido por causa da sua verdade. Deus colocou em nós uma bandeira, em nós, nas nossas vidas, no seu povo, para que fosse identificado que ali não está um povo que vence batalha, mas ali está um povo onde há um Deus que vence a batalha por eles. Ali está um povo em que as pessoas olham e falam, ali não é porque eles vêm contra nós, mas ali se manifesta um Deus que nos derrota sempre. Ali se manifesta um poder sobrenatural que nós não sabemos explicar. Eles às vezes nem se movimentam, mas há um poder manifestado em que todos morrem. São eliminados, extinguidos. Deus vai agindo. Então há uma bandeira na sua vida, há uma bandeira na minha vida, há um estandarte sobre nós, para que as pessoas saibam que ali está o Filho de Deus. Ali está alguém que pertence ao exército do Deus vivo. Você crê nisso? Amém? Então essa bandeira, esse estandarte, é um símbolo do exército de Deus sobre nós. Todos olham e veem essa bandeira. E ali eles sabem que está o sinal de alguém que pertence ao Deus de Israel, ou alguém que pertence ao Deus, o único Deus, Senhor da nossa vida. Nós somos um só exército. Nós pertencemos a esse Deus. Mas nós nos esquecemos. E ontem eu falava da nossa intimidade, da nossa herança, do valor da nossa herança. E terminando o culto, não muito depois, já vimos a manifestação, o levantar do inferno, literalmente, na vida de algumas pessoas. Uma mãe me procurava com o filho aqui, teve a revelação, enxergava o diabo dizendo que ele tinha que xingar e matar a mãe. E nós orávamos porque Deus estava revestindo aquela criança de autoridade, de poder, estava dando a ele discernimento, ele estava enxergando o sobrenatural. Deus não estava fazendo aquilo para que ele tenha medo, mas estava revestindo ele de coragem, de ousadia, para que ele enfrente as hostes celestiais. Quer dizer, as hostes do inferno, com apoio celestial. Amém? Há um discernimento de uma criança, entendendo a batalha e o chamado de Deus para a vida dele. E assim na vida de outros. Então nós vivemos um momento em que nós estamos avançando como filhos de Deus. E todo momento que você avança sobre um território que não era seu, mas que era dominado pelo diabo. Uma área que ele tinha o controle sobre você. Uma área que ele dominava ao seu redor, onde você nunca acessava. Mas ontem nós avançamos como filhos de Deus. Entendemos a nossa herança. Tomamos posse não só do dinheiro, mas do Deus que provê o dinheiro. Do Deus que provê a vitória, do Deus que provê o milagre, do Deus que provê o livramento, do Deus de intimidade, assim como nós vamos ver no próximo texto. Então nós começamos a avançar, a ampliar os nossos territórios pessoais, familiares e como igreja. E automaticamente, e isso não me assusta, isso só me diz que eu estou no lugar e no caminho certo. Deus está dizendo, você está no caminho certo.
Se houve todo esse movimento do inferno contra, logo depois do culto, é porque vocês estão no caminho certo. O diabo pode resistir, ele pode espernear, ele pode perturbar um ou dois aqui dentro, mas ele não pode contra nós. Ele vai ter que sair de 1, de 2, de 3, de 5, quantos forem, porque maior é o Deus, porque é uma bandeira sobre nós. E ele pode espernear, ele vai tentar fazer o que ele quiser. Mas ele vai ter que sair, porque não é porque ele quer, mas é porque Deus ordena. E nós estamos aqui para dizer, saia no nome de Jesus. Então nós estamos avançando, e hoje nós vamos avançar muito mais, como filhos de Deus, como homens e mulheres do exército de Deus. E lá em Êxodo, voltando lá em Êxodo 17 agora, no começo da sua Bíblia, logo depois do livro de Gênesis, você tem Êxodo 17 a partir do verso 15. Um texto muito conhecido. Se não é conhecido, você deveria conhecer. O povo de Israel saiu do Egito. Agora eles atravessaram o Mar Vermelho. Chegaram no deserto. Começaram a marchar em direção à Terra Prometida. E eles estão naquela luta. Começam a andar no deserto e começaram. Nós temos sede, nós queremos água, nós estamos com sede. Ah, que saudade do Egito. Começaram a incomodar Moisés. Ô Moisés, saímos do Egito para morrer de sede no deserto. Poxa vida, Deus removeu do Egito. Revelou lá 10 circunstâncias de pragas e coisas que Deus fez. Tirou eles da morte. Trouxe para um caminho de vitória. Atravessaram o mar. Estão no deserto, em direção à terra prometida. Deu sede, já esqueceram de tudo. Moisés ora a Deus, fala, Senhor, tem misericórdia, eu vou morrer apedrejado aqui pelo meu próprio povo. Aí Deus fala para ele, pega os anciões, atravessa no meio do povo e vai a um lugar que eu vou te mostrar, bata na rocha e da rocha vai sair água. E aí o povo recebe água. Mas existe na região um rei chamado Amaleque. E esse é o primeiro povo a se levantar contra o povo de Israel. É a primeira nação, o primeiro rei que olha para aquele povo que está marchando no meio do deserto, em rumo a uma terra prometida. Eles não estavam nem na sua terra, eles não estavam nem desfrutando da herança do Senhor ainda, eles estavam marchando no deserto. Aquele homem se incomodou e já se levantou contra aquele povo. Então é o primeiro rei, é a primeira nação, o primeiro povo que resolve ir contra o povo de Israel. Então o verso 15 diz lá, Moisés construiu um altar e pôs nele o nome. Isso. O Senhor é a minha bandeira. E disse, porque foi erguida a mão do Senhor para a batalha. O Senhor pelejará contra os seus inimigos. Então, naquele lugar, reuniu-se o povo. E ali, Deus dá uma orientação. Deus dá a vitória. Deus mostra a Moisés como agir. E aí Moisés olha e tem essa revelação e ele constrói um altar. Porque ele entende que aquela guerra, aquela batalha não é dele, é do Senhor. A vitória não é dele nem do povo de Israel, mas é do Senhor. E ali ele finca uma bandeira, um estandarte, dizendo, aqui está o povo do Senhor. Aqui está a bandeira daquele que nos deu a vitória. Aqui está a bandeira do Senhor da vitória. Aqui está a bandeira do Deus que nos dá a vitória. E ele firma aquele lugar, aquele altar e aquela bandeira. E hoje nós somos esse altar de Deus. Hoje nós temos essa bandeira sobre nós. Então nós vamos ver aqui o significado, vitorioso da nossa vida de ter esse estandarte, essa marca de Deus. E que Ele nos sustenta e nos conduz sempre à vitória e nos lembra dessa vitória. Então a Bíblia tem a história de várias batalhas, mas essa chama atenção porque é a primeira de muitas. E logo ali Deus já estabelece uma marca, um sinal, que é usado até hoje. A bandeira faz parte de todas as nações, a bandeira faz parte de todo o regimento militar, seja ele aéreo, naval, terrestre. Todos eles têm estandarte, têm bandeira. Por quê? Porque Deus estabeleceu e o homem copiou. Há poder. O exército, algum dia um exército falou, há poder, há um significado nisso. Vamos tomar posse. O homem tomou posse de um símbolo de Deus. E nós, como filhos de Deus, não entendemos que esse símbolo é nosso. Pertence a nós espiritualmente. Nós precisamos tomar posse e agir com confiança,
Amém? Quando Deus é a nossa bandeira, significa que colocamos a nossa confiança nele. Sem ele nós não conseguimos vencer, amém? Então o primeiro ponto aqui no verso 15 é que ele luta por nós. Então ele diz assim, Moisés constituiu um altar e pôs nele o nome de o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu estandarte, o Senhor é a minha vitória, o Senhor me garante a vitória. Ele já montou ali um altar de adoração e oferta ao Senhor. Então a batalha não é sua. A sua luta, você não está sozinho. Aquilo que você está vivendo pessoalmente, pastor, mas eu não tenho luta. Glória a Deus. Então hoje você vai orar por quem tem. Vai passar unção aí de quem não tem luta. Porque nós estamos aqui hoje para vencer aquilo que ainda nós não vencemos. E há uma bandeira, há um estandarte, há uma marca de Deus dizendo que eu não estou sozinho. Há um Deus que luta por mim. Há um Deus que luta por você. Há um Deus que luta por nós. Há um Deus que luta pela minha família. Há um Deus que luta pelo meu trabalho. Há um Deus que luta pelo meu ministério. Há um Deus lutando por mim. E eu tenho que estar no altar com a minha bandeira levantada, olhando para ela e falando glória a Deus pela minha vitória. Glória a Deus porque Ele é o Deus da vitória. E eu faço parte desse Deus, Ele habita em mim, eu estou nele, e é dele a vitória e é minha vitória. Amém? Então, após a vitória contra os amalequitas, Moisés constrói esse altar e essa bandeira, dizendo que Ele é o Jeová Nissi. Ele é a minha bandeira. Reconhecendo que foi Deus que lutou e foi Deus que deu a vitória. Esse altar foi uma forma de agradecer, mostrar ao povo, nós temos que ser grato. Vamos agradecer e reconhecer que a vitória que nós tivemos aqui veio de Deus. Essa vitória não é nossa, essa vitória é de Deus. É um reconhecimento, é uma oferta, é uma honra, é uma entrega a Deus aquilo que é de Deus. Então, não adianta você só vencer, mas você precisa entender que você tem que louvar, agradecer, honrar o Deus da vitória. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me dá o livramento. Muito obrigado porque o Senhor me dá a vitória. Aqui está a minha gratidão, aqui está o meu louvor, aqui está a minha honra ao Deus da minha vitória. Temos que ter um coração grato, sensível àquilo que Deus faz. Amém? Moisés sabia que sem Deus o povo não ia vencer. Ele entendeu que somente receberam a vitória porque Deus estava com eles. E eles começaram a entender através de Moisés. Às vezes Deus quer usar você como canal, para que outros compreendam que é Ele agindo, que é Ele que está fazendo. Deus quer usar a sua vida, a sua liderança, o seu papel como esposa ou marido ou líder no trabalho, ou como filho, ou como colaborador numa empresa. Deus quer mostrar que verdadeiramente Ele é Deus, mas Ele precisa de alguém para que instrua e fale, olha, isso aqui não é honra a mim, mas é Deus. Ele que estabeleceu isso, amém? Ponto 2, Ele nos dá pessoas para caminhar conosco na hora da batalha. Tem batalha, meu irmão, que sozinho não vai mesmo. Você precisa de alguém junto. Então no verso 11 do capítulo 17 de Êxodo, a palavra de Deus diz lá no verso 11, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel estava vencendo a batalha. Mas quando ele baixava as mãos, os amalequitas começavam a vencer. Então, eles foram para a guerra. Moisés se posicionou no alto, levantou as mãos e começou a orar, abençoando o povo de Israel. Então, primeiro ponto, nós não vamos fugir da guerra, do confronto, da batalha. Nós vamos para o fronte, no nome de Jesus. Mesmo sendo Ele quem batalha, nós temos que ter atitude. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos agir como filhos de Deus, como exército de Deus, como vencedores de Deus. Não adianta ficar sentado atrás da mesa e falar, eu sou um vencedor. Tudo Deus manda o quê? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe de pé e desce a casa do oleiro. Eu vos chamei porque é forte, fica de pé. Deus sempre fala com quem está de pé. O prostrado, Deus não perde tempo. Porque geralmente o prostrado vai ficar com autocomiseração. Tadinho de mim, Jesus. Tem misericórdia da minha luta. Que peleja, Senhor. O Senhor não tem dó de mim, não. Sendo que Deus já está lá para garantir a nossa vitória. Então, quando nós levantamos a uma atitude de confiança, de fé, de ação, de quem realmente crê e acredita e está marchando em direção à vitória. Amém? Nós não precisamos enfrentar tudo sozinho. Nós não precisamos estar sozinhos, isolados. Há um povo, há irmãos, há igreja
Há pessoas chegadas entre nós que podem nos ajudar, pode nos apoiar, nos orientar, pode nos animar a viver. E geralmente é o contrário, porque quando a gente está numa luta, a gente se retrai tanto que a gente não consegue ver em quem confia, em quem pede ajuda. A gente fica tão cego em meio ao problema que a gente não vê. Eu sei porque eu já passei por muitas lutas na minha vida. Há momentos que você fala assim, realmente eu estou sozinho. Porque você não vê outra saída. Porque a gente começa a medir a força que nós temos. Estou tão cansado, não aguento mais essa batalha. E nós vamos esquecendo o espiritual. E vamos focando na força do braço. E não é a força do braço, é o espiritual que tem que ser envolvido neste momento, para que algo aconteça. Amém? Então a vitória não vem só nas suas mãos, mas de um exército, de um conjunto de trabalho. Então Moisés, houve uma percepção que enquanto ele estava ali, com a mão levantada, orando, abençoando ali a batalha, o povo ia vencendo, avançando, vencendo, avançando. Mas ele se cansava. Você já tentou ficar com o braço levantado? Por muito tempo? Você vai. E Moisés foi sentindo. E toda vez que ele baixava o braço, o inimigo crescia. Aí ele levantava o braço. Ia cansando. Até que ele entendeu. Aí Arão e Ur vêm um de cada lado e segura os braços de Moisés. Arrumam uma pedra, eles se apoiam naquela pedra e eles apoiam o braço de Moisés. E ficaram ali juntos. Moisés, nós estamos juntos. Continua orando. Estamos com você. Deixa que o braço a gente controla. E a oração você continua orando. Vai mandando, vai ordenando, vai clamando, vai suplicando. Cumpre o seu papel sacerdotal. E deixa a gente aqui que nós somos agora o seu braço. Nós somos a sua força. Nós somos o seu apoio. Nós somos os seus irmãos. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. E nós vamos vencer juntos. E o povo vai vencer. E vão continuar estendendo. E vão continuar orando. E vão continuar. E eles permaneceram firmes. Juntos. Em colaboração. Em união. Em um só propósito. E Deus dá a vitória. Amém? Então, meu irmão, não fique sozinho. Há momentos que você precisa de ajuda. Há momentos que você tem que falar, me ajuda aí, pastor. Ora por mim. Há momentos que tem que falar, minha líder aí do Kids, ora por mim. Minha líder do GPS, ora por mim. Líder de cooperadores, ora por mim. Líder do Ministério da Música, ora por mim. Gente, ora por mim. Por favor. São poucas pessoas que mandam mensagem pedindo ore por mim. Às vezes a gente manda no grupo lá, eu já respondo, em oração, já paro, Senhor, nem que seja curto ou dirigindo, abençoa essa vida lá, não sei o que está acontecendo, tem misericórdia. Entra com a providência. Em nome de Jesus, amém. E nós vamos juntos, numa corrente de fortalecimento, de fé, de oração. Amém? E a oração, como nós lemos ontem, como dizia em Apocalipse 8, a oração sobe diante de Deus. Sobe. Enche uma taça de incenso, se transforma num perfume na presença do Senhor. E diz a palavra que ela volta, o anjo do Senhor derrama sobre a terra. E ela vem em forma de chuva, trovões, relâmpagos, terremotos. Há um poder espiritual que sacode a terra. A sua oração tem muito poder. Muito poder. Mas, se você não ora, não há poder. Precisamos orar. Amém? Terceiro ponto. É Deus que garante a vitória final. Então, no verso 16, lá do capítulo 17, de Êxodo, diz assim, porque foi erguida a mão do Senhor para a batalha. O Senhor pelejará contra os seus inimigos para sempre. A mão de Moisés era só ilustrativa. Aquilo ali é só para entender o seguinte, a mão de Deus já está estendida. A mão do Senhor está levantada. Enquanto nós oramos, Deus levanta a sua mão. Enquanto Moisés estava naquela posição de intercessão, a mão de Deus estava agindo. Então, se você quer a mão de Deus agindo, continue orando, continue clamando, continue se fortalecendo, continue ali na posição. E você vai ver Deus agindo. Agora, se você falar, Deus está agindo, automaticamente eu faço o quê? Vou assistir uma TV, Netflix, porque Deus está agindo. Vou ver uma série, um filme. Vou ver um programa de culinária. Vou ver uma vida animal, um Discovery. E Deus está dizendo, meu filho, você não entendeu nada.
Enquanto você ora aí, enquanto você estende a mão para sua casa, enquanto você estende a mão para o seu filho, enquanto você estende a mão para o seu patrão, enquanto você estende a mão para o seu trabalho, enquanto você estende a mão para o seu propósito, enquanto você estende a mão para o seu sonho, enquanto você estende a mão para aquilo que você está buscando, minha mão está lá agindo. Minha mão está agindo, meu poder está sendo emanado, algo está acontecendo, o seu inimigo está sendo destruído, você está avançando, conquistando, mas você baixa a mão e não pede ajuda, e não levanta mais a mão e desvia o foco. Como é que você vai alcançar a vitória no Senhor? Fugindo do propósito. Eu fiquei muito feliz, não ontem, mas no domingo anterior. Um casal, na hora de domingo de manhã, acordou, vamos para a igreja, deu um desentendimento. A esposa catou os filhos, a mãe e veio para o culto. Deixou o marido para trás. No final do culto, eu falei, e aí? Cadê o maridão e tal? Pastor, nós tivemos a discussão. Falei, vamos para a igreja. Ele ficou lá resmungando, continuou a discussão. Eu catei minha família e vim para o culto. Falei, você fez muito bem. Você priorizou aquilo que é prioridade. E ele precisa entender que hoje era a prioridade dele vir para a igreja com você. E você agiu corretamente, você vai colher o que você fez hoje. A bênção de Deus na sua vida. Você se posicionou. Deus é o importante. É mais importante que o marido briguento. É mais importante do que a briga, o desentendimento dentro de casa. Deus, hoje é domingo, é o dia do Senhor, eu vou para a igreja e acabou. Pode estar caindo no mundo, eu vou. Outro dia eu conversava com o pessoal da música aqui. Mas, gente, de julho para cá, teve uns 4 domingos que não choveu, o resto foi chuva. Não foi, Alexandre? Não sei se eu estou enganado aí, Alexandre que é bom de estatística, números, me ajuda aí. Acho que uns 4 domingos de julho para cá não choveu. E quando choveu era dilúvio, não é, Elias? Marcos, temos domingo, que a gente 9h15, não vem passando o som que foi hoje, é só nós. De repente o povo estava aqui. Por quê? Há um propósito. Com briga ou sem briga, estamos aqui. Com batalha ou sem batalha, estamos aqui. Felizes ou tristes, estamos aqui. Com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso, estamos aqui. Sem milagre ou com milagre, estamos aqui. Porque Ele é o nosso Deus. Ele continua sendo Deus. Se Ele fez, Ele é Deus. Se Ele não fez, Ele é Deus. Eu só sei que eu estou com Deus. Amém? E você está com quem? Aí, uns estão com Deus, outros estão na dúvida. Assim, né? Acho que eu estou com Deus, pastor. Deus é o nosso propósito. Deus é o motivo do nosso louvor. Deus é a razão do nosso viver. Muitas pessoas estão perdidas no mundo porque não entenderam isso ainda. O vazio do seu coração é a falta de Deus. Esse sentimento, você fala, ai pastor, há um vazio no meu peito que eu não sei o que é. Falta de Deus. Você é corpo, alma e espírito. Se o teu espírito não recebe o Espírito de Deus, não anela as coisas de Deus, ele fica ali, abraça uma árvore, olha para o sol, adora outra coisa, porque você precisa fazer algo. E você só precisa se render a esse Deus. E viver algo tão maravilhoso, uma intimidade, uma proximidade, uma confiança e uma verdade tão significativa que nos transforma. Então os amalequitas, de forma tão covarde, um povo que saiu do Egito, não era um povo de batalha, não era um povo de guerra, não eram pastores e escravos saindo em direção à sua terra prometida. Amaleque, um homem, um rei, já tinha exército, tinha todo o preparo. De forma covarde, ele marcha contra aquele povo. Mas ali ele encontra uma bandeira. Ali ele encontrou um braço estendido. Ali ele encontrou um povo que tinha uma força que ele não sabia de onde vinha. Dali ele encontrou uma espada que ele não sabia como cortava. Dali ele encontrou um povo que avançou, venceu, destruiu para a honra e glória do Senhor e para a vergonha de Amaleque. Aquele povo foi humilhado por escravos, por pessoas que estavam vindo sem nada, marchando em direção a uma terra prometida. Só tinham promessa e a convicção de que Deus era com eles. E só isso era mais do que suficiente para torná-los vitoriosos. Serem exaltados no nome de Jesus. Então, meu irmão, não importa o tamanho da injustiça, o que importa é o tamanho do teu Deus. Não importa o tamanho da luta, o que importa é o tamanho do teu Deus. Não importa se está sendo de forma covarde ou se está sendo mesmo afrontoso na sua cara. O que importa é que Deus está agindo também nessa batalha. Amém? E a mão de Moisés era a mão do Senhor estendida sobre nós. A mão de Deus também está estendida sobre nós.
emanando sobre nós autoridade, poder e uma ação direta. O objetivo era a vitória. A ação direta de Deus em direção à vitória. Não tem desvio, não tem outro propósito. É autoridade, poder e ação. Deus é assim, meu irmão. Ele nos dá autoridade, Ele derrama sobre nós poder, e Ele nos dá uma ação: marche, lute, batalhe, vá em frente, eu sou contigo. Para nós concluirmos, Jeová Nissi, o Deus que luta por nós, Ele nos fortalece, e é Ele quem garante a vitória. Ele é a nossa bandeira, o nosso estandarte, sobre o qual nós podemos marchar confiantes, de que não é apenas uma marcha, não é só uma caminhada, mas é uma vitória, é uma certeza, é uma conquista, é uma realização, é um livramento, é uma bênção de Deus. Não importa quais são as batalhas que você enfrente hoje ou amanhã, lembre-se, Deus está pelejando, batalhando por você. E a vitória já é sua em Cristo Jesus. Em todas as dificuldades, nós podemos nos levantar a nossa cabeça e olhar para o alto, que há um Deus agindo. E para encerrar, lá em Josué 5, verso 13. Acho que eu mencionei, mas não li ontem. Aqui Moisés faleceu. Agora Josué assume a posição como líder do povo de Israel. E agora vem o primeiro desafio de Josué. Assim como o primeiro desafio de Moisés no deserto foi contra Amaleque, agora para Josué surge uma cidade fortemente edificada chamada Jericó. Muro de 6 metros de altura por 4 de largura, se eu não me engano. Muito bem fortificada, fortalecida, portões com ferrolhos de aço e ferro. Não tinha como acessar aquele lugar. Aí, num momento, Josué resolve dar uma volta sozinho, olhar para o tamanho do objetivo, tamanho do obstáculo e orar a Deus. E diz lá o texto no verso 13: E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, desembainhada. E chegou-se Josué a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então Josué está lá, olhou para a muralha de Jericó, está orando, falou: Senhor, o Senhor nos deu a cidade, como é que nós vamos entrar, como que vai ser? Aí ele olha, vê um homem de pé com uma espada desembainhada, não era vestido nem como judeu e nem como cidadão de Jericó. Ele falou: você é do nosso time ou do time do outro? Quem que é você? Verso 14, disse ele: Não, mas venho agora, quer dizer, não sou nem do outro, nem do seu, mas agora eu venho como príncipe do exército do Deus vivo, do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ele nem tinha vencido Jericó, não tinha nem entrado ainda. Deus já enviou um anjo. Deus mostrou que era um anjo de guerra. Deus mostrou que ele veio para ajudá-lo. E Deus já falou: tira o sapato, que aqui é lugar santo. A terra já está santificada, é sua. Aqui já é nossa. Aqui já é terreno de Deus. Aqui já é terreno do céu. Aqui já é a habitação dos meus filhos. Meu irmão, antes mesmo de você lutar, Deus já mandou um anjo para dizer para você: essa batalha é sua, não é sua, é minha. É eu que venço, é eu que estou com você, é eu que dou ordem aos meus anjos, e eu que digo para você agora: fique descalço, dobre o seu joelho, porque aqui é nosso. Aqui está santificado, aqui pertence ao reino de Deus, aqui já é sua terra. Aqui já é sua propriedade, aqui já é seu terreno celestial, aqui já é seu ambiente de filho de Deus, aqui é sua herança. Aqui é o seu propósito, já te dei a batalha nas suas mãos, já te dei a vitória. Josué catou e falou: beleza, voltou para o povo e falou: vencemos. Não, continuou com o propósito. Deus falou: agora vocês vão lá, dar uma volta e volta para casa. E eles vão lá, imagina, né, em casa, a mulher, o marido se veste, põe a armadura, espada, se prepara. Os sacerdotes, os levitas com as trombetas tocando, os povos vestidos para a guerra, dá uma volta e volta para casa. A mulher falou: mas nem sujou de sangue? Falou: não sei, Josué fez de dar uma volta e voltamos para casa. No dia seguinte, de novo, tudo de novo acontece. Fala: hoje nós vamos para a peleja. Chega lá, volta para casa. Sabe o que aconteceu? Nada.
Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, nada. No último dia Deus falou assim, agora vocês vão dar 6 voltas. Na 7ª volta vocês vão gritar, vocês vão bradar e os muros vão se fender e vocês vão entrar e vocês terão a vitória. E assim foi. Então quero dizer para você, você vai lutar, mas com uma certeza, você já venceu. Você já conquistou, você já realizou, você nem se sujou, você nem transpirou, Deus já deu a vitória. Amém?